Hi guys, good afternoon. How are? I could not feel better. Olá, meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem na santa paz do nosso Senhor, amém? Para a continuidade da nossa aula de hoje, nós ainda vamos permanecer, tá? Na nossa Unit 7, na nossa unidade 6, tá? No qual o tema que nós abordamos na aula anterior foi A Talent of Mine, ok? Meu talento. Observem aí que no livro de vocês, a nossa gramática, nós vamos iniciar o estudo dela a partir da page 54. Portanto, open your book, please. Page 54. Abram os seus livros, por favor, na página 54, ok? Let's go! Na página 54 do livro de vocês, nós vamos estar estudando, tá? Primeiro ele faz aí uma pergunta, né? Um exercise. Escolha os verbos que acompanham as atividades, combine para formar outros hobbies. E o exemplo, play the guitar, play the piano, ride a bike, ride a motorcycle, não é? Tem tocar violão, piano, né? Andar de bicicleta, andar de moto. Então, essa atividade aqui, ela é relacionada à atividade que eu pedi a vocês que estivessem fazendo, tá? Listando, na verdade, 5 hobbies de vocês e na sequência que vocês estivessem fazendo 5 frases relativas a elas, ok? Para o nosso grammar, que é onde nós vamos focar o nosso estudo, nós vamos utilizar a gramática da língua inglesa voltada para os possessive pronouns, ok? O que são esses possessive pronouns, não é isso? Os possessive pronouns, eles são o quê? Os pronomes, tá? Onde os quais eu uso para dar posse. Lembrando que quando nós vamos fazer, né, essa relação de pronouns, eu tenho que identificar quem são os subject pronouns. Teacher Luana, subject pronouns, isso mesmo. I, you, he, she, it, we, you e they. Esses não são os subject pronouns? Ok. E quais são os possessive pronouns? Eu não posso fazer essa relação entre o processo comparativo de o subject pronouns entre o possessive pronouns sem analisar quais são cada um deles, certo? Como é essa análise? Eu uso I. I é o que? Eu. Mine é o que? Meu, minha. Então, quando eu falo que algo é meu, que algo é minha, tá? Se, por exemplo, falar assim, this is a doll, né? Esta é uma boneca. Mas de quem é essa boneca? Não é isso? E aí você vai identificar que essa boneca é minha. Então, se eu falo que esta boneca é minha, o que eu vou observar? Que de quem é essa boneca? Quem foi que falou essa frase? De que é dona, que tem a posse da boneca? Eu. Então, a partir daí, eu já tenho que fazer essa relação. Se é eu, é meu, tá? Se é você que falou, então, se o objeto pertence a você, é seu, tá? Se, por exemplo, o sujeito qual você está mencionando, por exemplo, sua mãe, seu pai, então você tem que fazer o quê? Usar o possessive pronouns adequado para cada um deles, ok? Nós vamos conhecer agora no nosso quadro de análise aí na página 54. Na página 54 começa dessa forma: possessive grammar, possessive pronouns, not followed by a no. Então, eles não acompanhados de substantivos, tá? Vamos aqui enfatizar as 3 frases demonstradas. This house is Tom's. Então, essa casa é de Tom, tá? Apóstrofo S. Então, ele indica o que? Que deu uma posse. Lembra que nós utilizamos essa posse ao qual nós utilizamos elas aonde? No modo ao qual nós usamos o apóstrofo, tá? O uso do apóstrofo para indicar a posse. Só que nós estamos estudando os possessive pronouns e não a forma como nós vamos colocar o apóstrofo para dar posse conforme uma das nossas aulas anteriores. Pay attention. É só mesmo para designar de quem é a posse, qual o sujeito, é ele, é ela, é eu, é você,
tá? Somos nós, eles ou elas, e a partir daí eu tenho a relação de utilizar, segundo o meu subject pronus, fazer a relação entre o possessivo pronus adequado para a frase ficar corretamente, tá? Disposta. Se eu falo que esta é a casa de Tom, então, de quem é essa casa? Essa casa é dele. E qual é o dele que eu vou utilizar, tá? Para estar demonstrando? O his, tá? Porque o his é dele, no possessivo pronus. E quando eu falo que algo é dele, é uma menina? Não, é um menino. Portanto, a partir daí eu já vou saber identificar aqui. This house is his. Então, eu estou dizendo que esta casa é dele, que pertence a ele. E o dele, que eu vou fazer uso aqui em o his, ok? Teacher Luna vai aproximar o livro para que vocês possam estar, tá, observando juntamente comigo. A frase que eu estou lendo é essa aqui da lateral, tá? Que eu estou fazendo aí o processo comparativo. O quadro de análise que eu mencionei a vocês é esse aqui, tá? Onde eu tenho aqui o uso de que do subject prono. Deixa a Teacher Luana aproximar de modo que vocês possam estar vendo no vídeo. Ok, melhorou bastante. Então, assim, aqui nós temos subject pronus e possessive pronus. A frase que a Teacher Luna leu foi essa aqui, ok? Foi essa bem aqui do Tom. Observem aí. Primeiro, para I eu uso mine, ok? Para eu, logo aqui, ó, eu uso mine. Então, se pertence a mim, sou eu que sou o dono, o proprietário, então eu vou usar o mine, meu. O you é você o proprietário, o dono pertence a você, de sua posse. Então, vou usar o your, ok? Na sequência, eu tenho o he, eu uso his. She, her, dela, tá? O it, eu uso o its. Faz o acréscimo somente do S, mais uma vez, tá? Só deixando a observação don't forget, essa não é a forma abreviada, ok? É a forma do possessive pronus, então its, tá? Recebe aí o S no final do it. O I vai ser o quê? Or. Se é nós que somos os proprietários, então é nosso. O you, your, nossos, tá? Nossos, nossas. E o they, their, se pertence a eles ou a elas, é deles ou delas. E o understand, estão entendendo? Então, a partir desse quadro de análise aqui, onde eu tenho, tá? Onde eu faço uso do subject pronus, eu vou saber identificar qual é o possessive pronus adequado, ok? Então, vamos estar lendo aqui na sequência a segunda frase, ok? Na segunda frase, ela expõe dessa forma. Whose car is this? Ok? Então, o que ele pergunta? De quem é esse carro? E o carro, se é meu, no caso, como fala aí, it's mine. Então, este carro é meu. Observem aí, quando eu faço a utilização do it's, e observem também que dentro das frases, nós temos que analisar a quem é, tá? A quem é dado, a quem pertence, para que vocês possam estar utilizando, tá? O possessivo pronus adequado. Tia Luana, mas it, coisa, objetos, seres animados, né? O carro, não está mencionando, não é o carro? O carro não é dono dele mesmo, né? Ele tem que ter um proprietário. Portanto, ele tem um proprietário, é a ele que eu vou designar. A tia Luana, mas teacher Luana mostrou o it's. Mas esse it's aqui, ele não indica posse. Ele está relacionado ao carro, ok? De quem é este carro? Aí, pay attention, preste atenção. Aí eu uso it como apóstrofo, eu poderia usar it is, tá? Este é, ou este pertence, tá? A quem? Mine.
Então, de quem é este carro? Esse carro é meu. Ou então somente é meu. Ok? You understand? Na próxima frase, this is her idea. This idea is hers. Então, nós temos a primeira. Ela pergunta o quê? Isso é uma boa ideia, não é isso? Então, essa ideia partiu de quem? De quem é essa ideia? Essa ideia é dela, tá? Então, nós temos que analisar as frases de modo que nós não venhamos, de certa forma, confundir, né? Principalmente quando se relaciona, quando tem perguntas, não é? Quando são utilizações relacionadas a perguntas, onde eu vou ter que analisar a pergunta a quem se referiu, quem é o possuidor desse objeto, ok? Quem é o objeto possuído. Então, nós temos que analisar de forma que nós não venhamos errar, tá? Na nossa concepção de achar, né, que está falando de um objeto. Não, não é objeto, é de uma pessoa. Ah, está falando de uma pessoa. Não, é de um objeto. Então, a partir daí, nós temos que analisar a frase. Se tiverem dificuldade, traduzam-na, tá? Para que vocês possam, assim, assimilar, tá? E não errarem, ok? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a Teacher Luana está à disposição para auxiliá-los, ok? Bye bye, see you later!